Olá, pessoal. Voltei pra gente finalizar o nosso trabalho. Vamos continuar aqui pintando a nossa galinha. Eu vou fazer ela em tons de marrom, né? Vou usar tons de marrom, acho que vai ficar legal. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou preencher a pele com o amarelo pêssego. E vou fazer a sombra. Vou usar jatobá, tá? Vou colocar um pouquinho de diluente nesse amarelo pêssego. Aí eu vou preencher toda a parte aqui do rostinho. Pode passar por cima da sobrancelha também, não tem problema. Dando pra ver. Dei um pouco de zoom. Espero que não fique ruim. Mas eu acho que tá dando pra ver certinho. Aí eu vou preencher só essa parte da cabeça, tá? Eu não gosto muito de dar zoom, porque tá vendo essa trama aqui do tecido? Ela interfere um pouco na imagem, aí às vezes fica meio parecendo que a imagem tá distorcida, não sei, fica meio estranho, sabe? Ainda mais que eu gravo com o celular. E daí a câmera do celular não é igual uma câmera profissional, né? Que faz a gravação. Mas em todo caso, eu acho que a imagem ainda fica boa, né? Pelo menos eu, quando coloco o vídeo na tela grande, no computador ou na TV, eu acho que fica bem nítido, dá pra vocês verem direitinho. Aí agora, eu vou pegar o jatobá. Vou vir marcando a sombra. Aqui, olha, tem a partezinha do côncavo.
Esse lado aqui tá mais escuro porque ele vem na sombra, né? Aqui vai estar mais iluminado. Aprofundar um pouquinho aqui, que já vai ajudar a dar esse efeito da bochechinha levantada. Aqui também. E vou fazer esse mesmo movimento aqui, olha, dando uma arredondada, tá vendo? Eu venho aqui embaixo, olha, uma meia lua, mais ou menos, que ele vai levantar essa parte aqui. Marco côncavo. E um pouco aqui embaixo também. Mesmo princípio, a sombra tá desse lado de cá, do lado de cá é a luz. Vou pegar um pouquinho de rústico e vou escurecer aqui, ó. Passar um pouquinho do jatobá aqui em cima também. Só pra dar uma marcadinha ali. E agora eu vou vir com palha. Vou dar uma iluminada.
Vou passar um pouquinho do coral na bochecha pra fazer um efeito de blush. Deixar mais marcadinho assim, redondinho. Bem coradinho mesmo. Vim com esse pincel menorzinho. Só retocar aqui. Côncavo. E já vou aproveitar o rústico e vou pintar a sobrancelha aqui e aqui, que quase não aparece, né? Porque desse lado aqui ela tá com o rosto virado. Reforçar um pouco mais a sombra aqui embaixo. E vou passar um pouco do rústico aqui também, olha. Daí a gente pode pegar um pouquinho do jatobá e fazer como se fossem umas penas aqui. Não muito, tá? Só uma leve textura. Ela não vai ter aquele efeito de penas assim pelo corpo todo. Uma leve textura aqui, só para dar um efeito. Aí, a pena, deixa eu ver aqui, da cauda vai ser dessa mesma cor. Então, eu venho com o amarelo pêssego. Vou pintar assim por partes, para não perder o formato aqui do risco, tá? Aí venho com o jatobá.
vou pegar o rústico. Dividindo mais aqui, olha. Aqui, na asa, mesma coisa, olha. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, olha, vou marcar com o jatobá. Eu vou marcar essas asas. Tá vendo que aqui tem? No risco, as peninhas. Então, eu venho, olha, e passo o jatobá em cima de todas. Desse jeito. Então, olha, marquei todas. Aí, agora eu venho com o amarelo pêssego. E preencho. Aí, volto com o jatobá e vou dar o formato aqui, olha, reforçando essa sombra. Aí, vou pegar o rústico. E vou voltar aqui nessas marcações.
Pra separar bem essa asa. E venho com um pouquinho do palha. Na pontinha. Não precisa ser em todos. Pode ser só em alguns para deixar mais iluminado. Aqui também, olha. Essa daqui é a mesma coisa. Aqui já não aparece tanto, então, olha, tem poucas. É a parte interna, né, dessa asa aqui. Daí eu marquei com o jatobá. Agora eu venho com o amarelo pêssego. E o rústico. Já aprofundando aqui. Parte interna ali da asa. Agora aqui, na parte da barriga, nós vamos preencher com o palha. Então, olha. Preenchi tudo com palha. E eu vou fazer a sombra com esse jatobá também. Só que como o fundo é palha, ele vai ficar com uma tonalidade diferente, né? Aqui, próximo do contorno dessa asa.
Aqui embaixo também. E esse centro aqui fica mais clarinho. Peguei o pincel menorzinho aqui, olha, vou separar. Eu vou pegar um pouco de... Deixa eu achar aqui. Um pouquinho do cinza chumbo. Reforçar aqui. E aqui embaixo também. Um pouco aqui, nessa divisão aqui também dessas penas. Vou pegar um pouquinho de branco, dar uma iluminada nesse canto aqui. Vou passar um pouquinho de branco aqui também, olha. Um pouquinho de branco aqui também. Aqui. Fica bem evidente que ali é a parte de luz. Aí aqui, no pezinho, a mesma cor que a gente fez o bico.
Vou preencher com o amarelo ouro. Agora, o laranja. E um pouquinho de rústico. Fazendo a unha. Aí eu pego o pincel filete, venho com um pontinho de branco. E um pouquinho do rústico. Fazer uns risquinhos assim. Aí, aqui a nossa pintura tá finalizada. Para a parte de baixo da madeirinha, eu vou tirar um pouco o zoom. Deixa eu ver aqui. Eu vou pintar esse lado aqui, tá? Vocês vão estar vendo essa parte. Aí vocês fazem igual em tudo, tá? Porque senão tem que ficar virando a câmera para um lado e pro outro. Então, eu vou pintar esse pedaço aqui. Mas vocês vão fazer igual dos dois lados. Eu vou fazer a madeira um pouco mais acinzentada para não ficar igual às cores da pintura. Aí, deixa eu pegar aqui.
Eu vou usar o palha, vou usar caque. Eu vou fazer o seguinte, eu quero dar um efeito de madeira. Quem quiser usar aquele stencil de nó de madeira, usa também, tá? Que eu vou fazer direto. Vou preencher essa parte da madeirinha toda com esse palha. Tá? Vou fazer só até aqui, pra vocês verem. Aí depois vocês vão completar todo o resto, tá? Da mesma cor. Aí agora eu vou pegar o caque, que é esse tom mais acinzentado, e já vou vir fazendo uns riscos, como se fossem o efeito de madeira. Aqueles nós que tem na madeira, eu já venho trazendo o caque nesse movimento. Tá dando pra ver bem, né? Aí, quem for usar aquele stencil de nó de madeira, nesse momento aqui, vai usar o stencil com a tinta caque. Desse jeito. Aí, eu vou pegar agora um pouco do cinza chumbo. Vou reforçar um pouco a sombra. Aqui com o cinza chumbo eu já não tô fazendo esse efeito de nó, eu tô dando o sombreado, tá? Lembrando, olha, a nossa sombra tá desse lado aqui. Então, aqui tá com sombra, mas aqui, olha, vem iluminado. Vou marcar bem aqui na borda, pra na hora que tirar a fita, tá bem marcadinho. E agora eu vou pegar esse pincel mais fininho e vou pegar um pouco de preto e vou marcar uns nós
mais aprofundado, mais marcado, olha, no mesmo lugar onde eu passei o caque, como se fossem umas rachaduras, uns nós mais marcados aqui. Aí, quem tiver feito com o stencil, vai reforçar alguns daqueles nós com o preto. Tô batendo em vocês. Então, a gente cria essa madeirinha nesse tom mais claro, né? Sem ser tão marrom. Tem vários tons de madeira, né? Não é só tom de marrom. E aqui, como a gente já usou bastante dessa tonalidade marrom nos bichinhos, essa madeirinha, ela precisa dar um contraste, né? Senão ia ficar tudo muito igual. E daí fica assim. Aí vocês vão fazer esse mesmo processo em todo o restante. Aqui em cima eu vou fazer um sombreado verde. Pode usar stencil de folhinha, quem quiser, né? Botar um stencil de folhagem também fica bonito. Eu vou usar um pouco do verde pistache. Aí eu vou misturar um pouco do diluente nele, só para ele ficar mais espalhadinho. Ou pode passar também o clareador. Aqui, olha. A gente pode pegar o clareador, passar aqui nessa região. Aí eu vou pegar um pouco do verde pistache e vou esfumar aqui. Eu coloquei a fita crepe para fazer marcadinho, tá? Vem sumindo, olha. Ele fica mais forte aqui embaixo e aqui pra cima ele já vem sumindo. Dá pra usar também aquele stencil de cercadinho. De repente eu até coloco aqui, sabe? Aquele arame farpado, né? Como se eles estivessem na cerquinha e tem um arame farpado no fundo. Se eu colocar, daí eu boto o número dele lá no projeto pra vocês. Espalhadinho assim. E vou pegar um pouquinho do... Deixa eu achar aqui. Pode ser o verde pinheiro mesmo.
e o verde pinheiro, eu já venho com menos quantidade, mas aqui na parte de baixo. Próximo aqui o desenho, olha. Desse jeito. E com isso, a nossa aula tá finalizada. Tivemos aí quase mais de 4 horas de aula, né? É um projeto um pouco trabalhado, porque são 3 personagens, mas eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser adquirir esse projeto, é só me chamar, tá? No WhatsApp. Eu ia colocar ele como curso no Hotmart, mas aí eu mudei de ideia, eu vou testar um formato novo, então eu vou postar ele no YouTube, tá? Então, quem tiver interesse, quiser adquirir o projeto, só me chamar no WhatsApp, vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.